Eu sou Jamile Santos, sou taróloga, professora de tarô, e nesse vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho da carta do Papa, conhecido também como Hierofante ou o Sacerdote. Então fique aqui comigo. Bom, pessoal, antes da gente começar, né, a explicar em relação ao Papa, né, a carta de número 5, já convido vocês a se inscrever no canal. Se você é novo por aqui, se sinta acolhido, seja bem-vindo ao nosso canal As Chaves do Futuro. Se inscreva, deixa seu like, compartilha também para os seus amigos, ou também deixa nos comentários as suas opiniões, tá certo? Pessoal, para você que está iniciando sua jornada no tarô, está aprendendo, está começando do zero, eu tenho um curso, né, que eu ofereço 100% online, o link está na descrição do vídeo, caso você tenha interesse, tá certo? Vamos lá? Vamos para a carta do Papa, conhecido como o Sacerdote. Pessoal, eu sempre falo para os meus alunos, a interpretação que eu trago aqui para vocês é baseado principalmente na simbologia da carta, ou seja, o desenho, né, que está ali na carta, no arcano, tá certo? Quando a gente olha para o arcano de número 5, o sacerdote, se a gente for comparar com os arcanos anteriores que a gente já estudou, né? A gente já estudou o imperador, a gente já estudou a imperatriz, né? O mago, o louco, né? A sacerdotisa, nas aulas anteriores. Se você não assistiu, recomendo você assistir, tá? Quando finalizar essa aula, tá certo? A gente consegue perceber que esses arcanos anteriores, você vê que só tem uma pessoa, né? O louco só tem uma pessoa, o mago só é o mago. Só que o sacerdote, se você for parar para prestar atenção, na carta tem duas pessoas abaixo. Então não é só o sacerdote, existem pessoas junto com ele. Isso é um detalhe extremamente importante na sua interpretação, né? No significado da carta. Por quê? Porque se tem outras pessoas com ele, significa o quê? Que toda vez quando você faz uma leitura e sai o sacerdote no jogo, significa que não se trata só do consulente, não se trata só da pessoa, né? A situação não envolve só uma única pessoa. É uma carta de uma certa forma pública, uma carta coletiva. Envolve outras pessoas ao redor, né? Essas outras pessoas pode ser um amigo do consulente, né? Pode ser uma comunidade, pode ser, enfim, um grupo de pessoas, né, em uma reunião. Então, o sacerdote, ele traz essas características de ser uma carta de uma certa forma pública, coletiva, envolve outras pessoas, tá? E você vê que tem um velhinho, né? O sacerdote é um velhinho, uma pessoa mais idosa. Lembra nos arcanos anteriores que eu falei que existem arcanos que têm essa energia mais jovem, né? Sem experiência, por exemplo, o louco, o mago, que não tem muitas experiências, ainda está aprendendo com a vida. Quando a gente chega no Papa, o Papa é um velhinho, quer dizer, ele já tem muita experiência, já tem muita sabedoria, já tem muito conhecimento. Então, é um arcano que fala sobre isso, né? Mesmo se você traça a personalidade daquela pessoa e sai o Papa, você vê que é uma pessoa, por mais que ela seja nova, que tenha, sei lá, 20 anos de idade, ela tem essa energia do Papa, quer dizer, é uma pessoa sábia, por essência, na alma dela. Então é uma pessoa que tem muita sabedoria, que tem muito conhecimento, entende? Que tem uma certa experiência, que é aquela pessoa que tem 20 anos de idade, mas conversa como se fosse uma pessoa mais velha, como se já vivesse muitos anos, sabe? Que já passou por várias experiências na vida, mesmo não ter passado. Porque o Papa, ele tem essa energia de responsabilidade, de sabedoria, de experiência. Isso é extremamente importante na essência do Papa, tá? Diferente, por exemplo, quando a gente estudou a carta do louco e do mago, né? Que ainda está no início da sua jornada, da sua caminhada, não tem muita experiência, não tem muito conhecimento, são energias jovens, né, que tem mais dificuldade, está trilhando uma vida ali no desconhecido, ainda está aprendendo, tá? Está no processo de aprendizagem. Isso é importante, tá? Então, o Papa, ele está ali conversando com duas pessoas ali abaixo, então ele está dando uma ordem, ou seja, ele está orientando, ele está aconselhando essas pessoas, certo? A gente vê que o Papa é uma representação religiosa, né? Claro que aqui não tem nada a ver, mas assim, o Papa, nessa representação simbólica,
a gente vê que um dos significados dele é o quê? A comunicação, a conversa, a reunião. Não representa muito reuniões formais, né? Por exemplo, você vai ter uma reunião no seu trabalho, né? E você vai conduzir aquela reunião, aquelas pessoas, você vai orientar, organizar, né? Você vai dar caminho para aquelas pessoas. Então, você está sendo representada pelo Papa, aquela situação está sendo representada pelo sacerdote, entende? Porque o sacerdote, ele representa a reunião, a conversa. É você conversando com aquelas pessoas, orientando aquelas pessoas. Então, é uma carta que fala de comunicação, tá certo? Como tem outras pessoas junto, como eu falei, essas outras pessoas pode ser quem? Amigos. Então, o Papa, ele aponta muito também para questões de amizades, fala de amizade, pessoas próximas, né, que está ali junto com você, que você está se comunicando, que você está conversando. Então, ele fala sobre isso também. Outras questões são questões burocráticas, né? Um arcano que fala muito de burocracia, né? Fala muito quando o consulente ele vai tentar resolver questões que envolvem papéis, documentação, essas questões mais formais, tá certo? Uma outra informação é que o Papa, pessoal, é um arcano que fala de ensino, entende? Ensino e aprendizado. Então, assim, por exemplo, ele ali, ele está orientando, ele está aconselhando, ele está ensinando essas pessoas que estão abaixo dele, né? Essas duas pessoas, esses dois homens que estão abaixo, não, é os seus pés. Então, assim, quando a gente vai traçar, por exemplo, né, no meu curso eu sempre falo para meus alunos a personalidade de cada um, a gente tem como ver também, no tarô, qual seria o caminho em termos de carreira profissional. Muitas pessoas não sabem, né, qual o caminho seguir em termos de trabalho, qual a área, quais são os seus dons e talentos. E o Papa, ele tem esse talento, ele tem essa habilidade de ensinar, de aconselhar, de trazer caminhos. Então, o Papa representa muito pessoas que são professoras, né? Eu falo muito dos meus alunos que eu acho a carta do sacerdote, né, como uma representação principal, assim, em termos dos tarólogos, né, dos professores de tarô, dos tarólogos, dos tarotistas, porque são pessoas, né, somos nós que orientamos, aconselhamos, mostrando caminhos através do tarô para os consulentes, para as outras pessoas. Então, o Papa, ele faz isso, ele tem essa capacidade de ensinar, de orientar, tá? Claro, pessoal, que a interpretação que você vai fazer vai depender do arcano menor que acompanha, tá certo? Porque o arcano maior, ele é a energia geral, né? É a energia geral. E o arcano menor é a manifestação no mundo real, né? Como que vai se manifestar essa energia principal, que é o arcano maior, tá certo? Então, tudo, a interpretação vai depender da pergunta, vai depender do contexto, o consulente vai trazer o contexto para você, depende da pergunta, a forma que você vai montar o jogo, né? Existe toda uma estratégia por detrás para você fazer uma interpretação. Claro que eu estou trazendo alguns significados básicos, né? Algumas essências de cada arcano, tá certo? Então, por exemplo, você joga em relação ao espiritual, né? Você quer saber em relação à questão espiritual e sai um sacerdote, nossa, tá ótimo. A espiritualidade dessa pessoa tá maravilhosa, porque a carta do Papa, ele tem uma conexão muito grande com a espiritualidade, tá certo, pessoal? Porque o Papa, ele consegue, por exemplo, o Papa ele pode representar uma figura dentro de uma religião, uma figura religiosa, porque não é à toa o nome sacerdote, o Papa. Então, assim, pode representar, por exemplo, um pai de santo, um padre, um pastor, ou pode representar uma pessoa, um homem ou uma mulher, que tem essa energia, essa conexão com a espiritualidade, que vai orientar o consulente, entende? Que vai aconselhar. Então, por exemplo, o pai de santo é aquele que cuida dos seus filhos, que orienta, que aconselha, que ajuda nos seus processos espirituais. Então, para você fazer uma interpretação, vai depender da pergunta. A pergunta é extremamente importante e do contexto, né? E você vai ver qual é a área que está se identificando ali, tá? Porque, por exemplo, se você pergunta sobre sua vida amorosa e sai um sacerdote, você não vai interpretar ali que ali é um pai de santo, né? Você não vai interpretar ali que é um padre. Você tem que saber separar as coisas, né? O significado, ele vai se adaptando a diferentes contextos, perguntas, né? Claro, como eu falei, o arcano maior, o significado, ele vai mudar de acordo com o setor da vida da pessoa, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu trouxe um pouquinho do que é a carta do sacerdote. Existe muita coisa ainda para falar sobre ele, né?
São muitas informações, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o nosso próximo encontro.